muitos países com realidades únicas e incríveis, mas pouca gente sabe que num país bem pequeno e com um nome difícil de pronunciar, considerado por muitos como o mais rico do mundo, tem tradições tão diferentes como a conhecida como cultura do bem-estar, em que os moradores tomam banho em balneários e saunas sem roupa. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer mais detalhadamente o Liechtenstein, um dos países mais desconhecidos, mas ao mesmo tempo fascinantes do planeta. Liechtenstein, um país tão pequeno que pode ser percorrido em algumas horas, com uma seleção de futebol onde todos os jogadores são amadores, um lugar com mais carros e empresas do que pessoas, onde as pessoas ganham em média mais de $100 mil por ano e quase não pagam impostos, algo que também está relacionado com essa cultura do bem-estar que você logo descobrirá. Uma nação com curiosidades únicas, como ser uma das maiores produtoras de dentaduras postiças do mundo, ser o único país do mundo situado inteiramente dentro dos Alpes, ou ter tido que modificar sua bandeira nacional, depois de perceber em uma Olimpíada que era idêntica à do Haiti. Preste atenção e não perca este vídeo, porque garantimos que tudo nele vai surpreendê-lo. Vamos começar. No coração da Europa, escondido pelas montanhas mais altas e imponentes do velho continente, está Liechtenstein, um dos países menores do mundo em tamanho, mas um gigante em riqueza, tanto de seu povo quanto de suas curiosidades. Um território enigmático com uma geografia única, já que é o único país do mundo situado completamente sobre os maravilhosos Alpes, o que lhe confere uma paisagem espetacular de montanhas, vales e rios alpinos. Liechtenstein faz fronteira ao norte e a leste com a Áustria e ao sul, e a oeste com a Suíça, uma realidade que tem muito a ver com sua língua e sua história, como você verá agora. O idioma oficial do país é o alemão, embora muitas pessoas também falem inglês e o dialeto suíço-alemão. Liechtenstein tem uma história moderna curiosa, pois apesar de seu tamanho minúsculo, conseguiu manter sua soberania e seu status de principado há séculos, graças a acordos políticos e casamentos reais que fortaleceram sua independência frente a vizinhos maiores. Liechtenstein tem uma história fascinante que remonta à Idade Média. Originalmente, a região era formada por pequenas comunidades e feudos que dependiam de nobres locais e do Sacro Império Romano Germânico. Naquela época, não existia como país independente, mas como um conjunto de territórios ligados a famílias aristocráticas. O Principado de Liechtenstein foi criado oficialmente em 1625, quando a família Liechtenstein adquiriu os domínios de Vaduz e Schellenberg. Essa união permitiu que a família obtivesse um status de soberania dentro do Sacro Império, tornando-se um principado reconhecido e garantindo assim sua independência. Foi uma das primeiras vezes na história da humanidade que um território tão pequeno se consolidou como país, graças à visão dessa família. Durante séculos, Liechtenstein permaneceu como um território pequeno, mas estratégico, cercado pela Áustria e pela Suíça. A família principesca manteve o controle político e econômico, evitando conflitos maiores e aproveitando sua neutralidade. Essa neutralidade permitiu que o país sobrevivesse e se desenvolvesse, apesar de seu tamanho diminuto, até se tornar um dos países mais poderosos. No século XIX, Liechtenstein começou a se orientar cada vez mais para a Suíça em termos econômicos e políticos. Abandonou a moeda austríaca, adotou a Suíça e reforçou acordos comerciais com seu país vizinho, garantindo seu crescimento. Apesar de ser um microestado, consolidou-se como país soberano, protegido por tratados internacionais e sua reputação como território neutro. Após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não foi ocupado nem absorvido pelos países vizinhos. A família principesca continuou a desempenhar um papel, mas ao mesmo tempo desenvolveram-se instituições democráticas que equilibram o poder entre o príncipe e o parlamento nacional, permitindo que as decisões cotidianas do país sejam tomadas de forma democrática. Hoje em dia, Liechtenstein combina algumas dessas tradições com a modernidade. Seu sistema de governo é um principado constitucional, onde o príncipe mantém poderes importantes, mas a administração do país é feita com participação democrática. Isso permitiu estabilidade política e o ambiente perfeito para negócios, empresas e residentes.
Um dos aspectos mais surpreendentes deste pequeno país é sua economia, pois, apesar de ter apenas 160 quilômetros quadrados, o país é considerado um dos mais ricos do mundo. O Produto Interno Bruto per capita, que é o indicador para saber quanto as pessoas do país ganham anualmente, ultrapassa os 120 mil dólares americanos. Ou seja, em média, cada pessoa ganha mais de 120 mil dólares por ano, colocando-o entre os primeiros do mundo. A isso somam-se impostos muito baixos e um imposto sobre o valor agregado muito reduzido, o que torna o país especialmente atraente também para as empresas. Esta é certamente a razão pela qual, por mais estranho que possa parecer, em Liechtenstein há mais empresas registradas do que habitantes e, surpreendentemente, também mais carros do que pessoas. Com uma população permanente de cerca de 40 mil habitantes, o número de empresas registradas oscila entre 48 mil e 84 mil. Quanto aos veículos, estima-se que haja mais de um carro e meio por pessoa no país. Outra curiosidade que reflete a prosperidade econômica e o alto nível de vida dos residentes. Uma indústria curiosa e desconhecida de Liechtenstein é a produção de dentaduras. O país é um dos principais produtores mundiais de dentaduras, um detalhe que pode surpreender muitos. Essa atividade não só gera renda, mas também deu fama internacional ao país no setor odontológico. O dia a dia dos habitantes combina trabalho, lazer e bem-estar. Graças à alta renda, aos baixos impostos e à estabilidade econômica, os residentes desfrutam de serviços públicos de alta qualidade, educação, saúde e oportunidades culturais e esportivas. Os impostos sobre a renda em Liechtenstein variam de 0 a 24% no máximo, o que, somado ao baixo IVA, favorece ainda mais o bem-estar da população. A geografia alpina permite atividades como esqui, caminhadas e spas, mantendo um estilo de vida ativo e saudável e consolidando uma cultura de bem-estar muito difundida no país. Uma cultura de bem-estar com toques muito sensoriais também quando se trata de saunas e spas, como você vai conhecer com mais detalhes ao longo do vídeo. Se você gostou de conhecer essas curiosidades, deixe um like e um comentário. E não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura, se ainda não o fez, para conhecer o mundo conosco como nunca antes. Obrigado. Isso tem muito a ver com o tamanho reduzido do país. Com uma superfície de apenas 160 quilômetros quadrados, Liechtenstein é menor do que muitas cidades importantes do mundo. Por exemplo, seu tamanho é comparável ao de cidades como Washington, Cádiz na Espanha ou Querétaro no México, mas com belas paisagens montanhosas que o fazem parecer muito maior. Graças ao seu tamanho compacto, é possível percorrer todo o país de carro em menos de 2 horas, atravessando do norte ao sul sem perder nenhum ponto importante. Isso faz com que cada viagem pelas suas estradas alpinas seja rápida, mas repleta de paisagens impressionantes e vilarejos pitorescos. Entre os locais naturais mais bonitos está o Vale do Reno, uma região com prados verdes, colinas suaves e um lindo rio cristalino que atravessa todo o país, oferecendo vistas espetaculares e a sensação de estar em um cenário de conto de fadas. Nas montanhas, Malbum é uma pequena vila-estação de montanha cercada por florestas e picos nevados, ideal para esquiar no inverno e fazer trilhas no verão, com rotas que permitem descobrir a flora e a fauna locais. Quanto às vilas ou lugares pitorescos, a capital Vaduz é imperdível. Da maioria das ruas é possível observar o castelo medieval de Vaduz, que domina a cidade do alto da colina. Embora seja um dos símbolos mais emblemáticos do país, não pode ser visitado, pois continua sendo a residência oficial da família principesca. Apesar do acesso restrito ao público, o castelo é totalmente iluminado à noite, criando uma vista espetacular que pode ser apreciada de vários pontos da cidade, o que o torna uma referência visual que aparece em praticamente todos os cartões postais e fotografias de Vaduz. Vaduz também é minúscula, com apenas 5.500 habitantes. No entanto, apesar do seu tamanho, concentra a atividade administrativa e cultural do país, incluindo museus, galerias de arte e eventos internacionais. Liechtenstein está entre os países mais pequenos do mundo,
ocupando aproximadamente o sexto lugar em área total a nível global. Um tamanho que, como você pôde descobrir, não tem nenhuma relação com sua beleza e potencial, já que este país é gigantesco em história, riqueza e curiosidades. O bem-estar neste país é enorme, não só devido a tanta riqueza concentrada em um território tão pequeno e para alguns poucos privilegiados, mas também porque Liechtenstein é um dos países mais seguros do mundo. A taxa de criminalidade é extremamente baixa e os incidentes graves são praticamente inexistentes. Na verdade, o último assassinato registrado no país ocorreu por volta do ano de 1997, o que reflete uma estabilidade social e segurança fora do comum. Graças a esse ambiente seguro, os residentes geralmente não trancam as portas de suas casas à noite, algo que hoje em dia é quase inimaginável em muitos outros lugares. Essa tranquilidade contribui enormemente para a qualidade de vida, permitindo que as pessoas vivam com menos estresse e aproveitem plenamente suas oportunidades culturais, esportivas e recreativas. Uma cultura de bem-estar que possivelmente irá surpreendê-lo, já que neste país esse bem-estar vai muito além de tudo o que você conheceu até agora. Em Liechtenstein, assim como em países vizinhos como Suíça e Alemanha, existe uma tradição conhecida como FKK, que significa Freikörperkultur, ou cultura do corpo livre. Essa prática promove a aceitação do corpo humano e a vida ao ar livre sem roupas, e se reflete em alguns balneários, spas e saunas, onde os visitantes desfrutam de um ambiente relaxante e natural sem usar roupas. Para os habitantes deste pequeno país, o FKK não se limita apenas à nudez, mas centra-se na conexão com a natureza, a saúde e o bem-estar físico e mental. É por isso que em algumas saunas e balneários de Liechtenstein, os usuários costumam ficar completamente nus, seguindo regras rígidas de higiene e respeito. Essa prática teve origem no final do século XIX na Alemanha, onde surgiu como um movimento para melhorar a saúde e libertar o corpo dos tabus sociais. Com o tempo, ela se expandiu para países vizinhos, incluindo Liechtenstein, onde foi adotada como parte de uma filosofia de vida saudável e relaxamento. Os spas oferecem piscinas termais, saunas a vapor e espaços ao ar livre para tomar sol, sempre mantendo a privacidade e o respeito pelos outros. No dia a dia, essa cultura se reflete na forma como os residentes valorizam a saúde, os exercícios e os espaços naturais. Muitos aproveitam os dias de folga para ir a spas, piscinas ou saunas locais, sempre em um ambiente de tranquilidade e respeito. Embora seja uma prática aberta e difundida, não é um espetáculo público. As pessoas a consideram uma forma de autocuidado, mais do que uma moda ou tendência. Mesmo em espaços compartilhados, mantém-se um comportamento reservado, garantindo que todos se sintam confortáveis. Curiosamente, essa cultura de bem-estar sem roupas coexiste com um país bastante conservador em outros aspectos sociais, já que Liechtenstein tem algumas regras bem rígidas. Por exemplo, insultar publicamente ou usar o banheiro à noite pode ser punido. É por isso que, embora o FKK ou sauna sem roupas sejam práticas conhecidas e comuns, elas também costumam ser feitas de forma privada e discreta. Os residentes entendem que a privacidade e a tranquilidade são essenciais, e assim o país mantém sua reputação como um lugar seguro e respeitoso. Isso faz com que a cultura do bem-estar seja algo profundamente valorizado e muito particular, mais um aspecto da identidade de Liechtenstein que o diferencia de outros países. Outra diferença em relação à maioria dos países do mundo é que, ao contrário da maioria das seleções nacionais, todos os jogadores de Liechtenstein são amadores. Isso significa que eles conciliam sua vida profissional ou acadêmica com os treinos e jogos internacionais, algo praticamente único no futebol profissional. A principal razão é que Liechtenstein não tem uma liga totalmente profissional, e devido ao seu tamanho reduzido, a disponibilidade de jogadores de alto nível é muito limitada. Por isso, a seleção depende de jogadores semiprofissionais ou amadores. Apesar dessas limitações, a seleção participou de competições oficiais e enfrentou times muito maiores e mais consolidados na Europa.
Embora nunca tenha se classificado para torneios como a Eurocopa ou a Copa do Mundo, conseguiu resultados surpreendentes em partidas pontuais, incluindo empates ou vitórias históricas contra seleções consideradas favoritas. Um dos momentos mais épicos foi em 13 de outubro de 2004, quando Liechtenstein derrotou Luxemburgo por 4-0 em uma partida de qualificação para a Copa do Mundo de 2006, marcando sua primeira vitória oficial em uma fase de qualificação da FIFA. Essa situação mostra como um país tão pequeno pode competir com o resto do mundo sem problemas. Um orgulho nacional que se reflete como nunca na festa mais importante e multitudinária do país. A Festa Nacional, que é celebrada todo dia 15 de agosto. Este dia é um momento de união para todos os habitantes e simboliza tanto a identidade quanto a história de Liechtenstein. Todo dia 15 de agosto, por ocasião do Dia Nacional, o príncipe de Liechtenstein convida todos os residentes para uma celebração nos jardins do Castelo de Vaduz. Essa tradição começou no início do século XX como uma forma de aproximar a monarquia da população e fortalecer o senso de comunidade no pequeno principado. Uma curiosidade interessante é que, embora o castelo domine a cidade do alto da colina, ele está sempre fechado, e esses jardins onde a festa é celebrada só abrem neste dia, o que torna a ocasião um evento muito especial e esperado por todos os liechtensteinenses. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: você se atreveria a praticar a cultura do bem-estar tomando banho sem roupa em spas ou balneários? Ou preferiria ganhar o dinheiro que os habitantes deste país ganham em média e ter seus impostos? Você acha que a seleção de futebol algum dia poderia vencer a do seu país? Pausa o vídeo e deixa seu comentário. Fazer isso é a melhor maneira de nos ajudar a crescer e continuar criando conteúdo tão interessante como este todas as semanas. Obrigado. Voltando ao orgulho nacional, há um fato que surpreende muitos e que causou grande espanto entre os próprios habitantes e dirigentes de Liechtenstein, e está diretamente relacionado com sua bandeira. Durante uma Olimpíada, eles perceberam que a bandeira do país era idêntica à do Haiti, um detalhe que havia passado despercebido desde a criação dessa bandeira, mas que se tornou muito evidente nesse cenário mundial. Essa descoberta ocorreu em 1936, quando a delegação de Liechtenstein participou dos Jogos Olímpicos de Berlim. Ao exibir a bandeira durante a cerimônia, os organizadores e atletas perceberam que as cores e o desenho coincidiam exatamente com os do Haiti, o que gerou confusão e certa vergonha para um país que se orgulha de sua identidade. Como resultado, Liechtenstein decidiu modificar sua bandeira para se diferenciar e reafirmar sua singularidade. Foi adicionada uma coroa dourada na faixa azul, um símbolo da monarquia e da soberania do principado. Desde então, a bandeira não só distingue o país do Haiti, mas também se tornou um emblema de orgulho nacional e de história, lembrando a todos como mesmo um pequeno detalhe pode ter um grande significado na projeção internacional de uma nação. Algo que poucos sabem é que este país não tem nenhum aeroporto ou estação ferroviária, o que torna seu acesso um pouco diferente do de outras nações. É por isso que todos os viajantes chegam de carro ou ônibus, usando os aeroportos internacionais e estações ferroviárias mais próximos, localizados nos países vizinhos, Suíça e Áustria. Além disso, as bicicletas são super populares entre os habitantes, o que mostra uma forte ênfase na sustentabilidade e na consciência ambiental. A falta de um sistema de transporte público amplo combina perfeitamente com o tamanho reduzido de Liechtenstein e a facilidade de se locomover por suas estradas e trilhas, reforçando um estilo de vida que prioriza a simplicidade, a eficiência e o respeito pela natureza. Chegados a este ponto, certamente gostaria de saber como visitar e aproveitar ao máximo Liechtenstein, algo que, como já sabe, não será possível fazer diretamente de avião. Para chegar lá, o mais comum é pegar um voo para os aeroportos internacionais mais próximos, como o de Zurique, na Suíça, ou o de Munique, na Alemanha, e depois continuar a viagem por estrada ou de ônibus até Liechtenstein. Esses aeroportos recebem voos de praticamente qualquer lugar do mundo, então dá para chegar da América, Ásia, África ou qualquer outro continente sem grandes complicações. Quanto ao visto,
Cidadãos de muitos países, incluindo Estados Unidos, Canadá, México, a maioria dos países da América do Sul e grande parte da Europa, não precisam de visto para estadias de até 90 dias a turismo ou negócios. A moeda oficial do país é o franco suíço e, como você deve ter percebido por ser reconhecido como um dos lugares mais ricos do planeta, Liechtenstein é considerado um país caro devido ao seu alto nível de vida e à renda média de seus habitantes. Uma vez no país, é bem fácil se locomover. A rede rodoviária é excelente e as distâncias são curtas devido ao tamanho reduzido do território, pelo que viajar de carro alugado ou autocarro é confortável e eficiente. Para aqueles que preferem uma opção mais ativa, as bicicletas são muito populares e permitem percorrer as paisagens alpinas a um ritmo mais tranquilo. O preço médio de um quarto de hotel de qualidade média ronda os 250 a 300 dólares americanos por noite. Um jantar para 2 pessoas em um restaurante padrão pode custar entre 150 e 200 dólares, enquanto uma cerveja custa aproximadamente 8 dólares e um café entre 3 e 5 dólares. No entanto, há maneiras de aproveitar o país de forma mais econômica e ainda assim aproveitar ao máximo sua beleza e cultura. Por exemplo, você pode optar por acomodações em acampamentos ou pousadas, o que reduz consideravelmente os custos. Fazer compras em supermercados locais para preparar refeições também é uma excelente opção e permite aproveitar o dia a dia dos residentes. Além disso, muitas atrações naturais como trilhas, parques e mirantes são de acesso gratuito, o que permite explorar o país sem gastar muito. Essa combinação de opções mostra que, embora Liechtenstein seja um país caro, é possível aproveitar sua riqueza cultural e natural com planejamento e um pouco de criatividade. Nós, do Mundo Sem Censura, esperamos que você tenha gostado de descobrir Liechtenstein conosco. Se gostou, não se esqueça de curtir. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar criando vídeos tão interessantes como este. Ou este novo vídeo que vem a seguir, no qual você poderá continuar desfrutando dos lugares mais enigmáticos e fascinantes deste belo planeta chamado Terra. Clique nele, você vai gostar.